Deus é bom. Amém, né, Zélia? Deus desperta regente, cantoras. É isso aí. Quando a gente aceita o desafio, a gente aprende a cantar um pouquinho, soltar a voz. É isso aí. Antes de a gente ter um momento aqui de relembrar um pouquinho da nossa história, eu queria deixar aqui uma pequena mensagem que está no programa, que diz assim: mulheres escrevendo história, exalando o bom perfume de Cristo. Mulheres, Deus as criou com um propósito especial. Elas têm escrito histórias lindas que o tempo não pode apagar. Na Bíblia, temos muitos exemplos de mulheres que nos inspiram para que sejamos inspiração para outras mulheres e aqueles que passam por nossas vidas. Por isso, hoje, é um dia de gratidão a Deus por todas as mulheres que têm perfumado o reino de Deus com os seus dons. Muitas vezes, nós achamos que mulheres cristãs, em missão, a União Feminina, é aquele grupo que se reúne aqui, para que faça as visitas, mas nós temos aprendido e nós temos compartilhado no grupo de mulheres que as mulheres em missão, a União Feminina, ela está espalhada por todos os lugares. Muitas vezes nós não as vemos aqui às terças-feiras, nós não as vemos nas visitas, mas nós não as vemos aqui em todas as programações, mas Deus vê a missão que ela está cumprindo. E então podemos vê-las, assim como Deus vê essas mulheres em momentos diferentes. Elas estão no meio das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Elas estão louvando, dobrando os seus joelhos, muitas vezes nas madrugadas, pelas nossas vidas, pelas vidas dos líderes. Elas estão levando a palavra do Senhor nos campos missionários, ou ao seu vizinho, à sua família, no seu trabalho, usando seus dons culinários, ministrando a palavra, compartilhando as maravilhas de Deus na EBD e nas reuniões da MCM. Muitas vezes estão oferecendo seu ombro, sua escuta, ou simplesmente enviando uma mensagem, um louvor para abençoar ou motivar a vida de alguém, ou em casa, cuidando dos seus filhos, do seu esposo, da sua família. E tantas outras coisas. Em tudo isso, vemos o perfume de Cristo sendo espalhado, perfumando por onde quer que elas passem ou estejam. Então, por isso, queridas mulheres, União Feminina, obrigada por estarem nessa caminhada, construindo essa história nesses 58 anos. É muito bom, estarmos juntinhas, agradecendo ao Senhor. Muito bom quando nós estamos no número grande. E quando não podemos, que vocês continuem fazendo essa missão onde quer que vocês estejam. Gratidão a Deus por cada uma que, de alguma forma, colaborou para que este momento de gratidão e honra a Deus acontecesse. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E nós vamos assistir agora um videozinho que vai relembrar alguns momentinhos desse ano aí que passou. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus.
Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Tu és. Amém. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigada, Pai.
Boa noite, irmãos. Então, a gente vai fazer agora o nosso momento para conhecer os visitantes que estão nos visitando aqui nesta noite. Ficam de pé ao lado de cá. Tem algum visitante? Eu estou vendo um aí que não quer levantar uma de verde aí. Ah, levantou. Olha, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite. Agora vamos ver ao lado de cá algum visitante? Tem visitante do lado de cá? Eita glória! Nossa, pastor, olha para trás, pastor. Que família linda! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos falar a igreja toda, falar com eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou chamar o irmão Enoque aqui, porque acho que ele deve sempre saber que eu faço isso. O irmão Enoque inventar aquele monte de corinho de uma vez só, que eu amo demais. Vamos lá, irmão Enoque. Aquele monte de corinho. Baterista, então, nos ajude aí. Baterista, violonista, tecladista. Vamos ficar em pé, né, irmãos? Vamos cantar aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. O tempo está curto, tá bom? Me perdoa. Muito obrigado, irmão Enoque. Obrigado a todos os visitantes que vieram aqui nos prestigiar nesta noite. E vou deixar um recado bem gostoso para cada um. Volte mais vezes, tá? Que vocês sempre vão ser bem-vindos. Irmã Daniele. Boa noite, igreja. Vou pedir que a igreja se coloque de pé, por favor. Ainda com muita alegria, né? Nesse clima de gratidão. Vamos estar aqui fazendo um momento de dízimos e oferta. Vou pedir à irmã para estar colocando Provérbios 3, do 9 ao 10. E hoje nós somos gratas a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, agradecendo a Deus, né, por nossa festividade. Não foi fácil, mas sem luta não há vitórias. E nós estamos aqui, né, para a honra e glória do Senhor. E vamos estar agora fazendo nosso momento de dízimos e ofertas. E a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu vou estar lendo na minha versão também, que eu gosto muito, que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, que possamos estar, né, agora ofertando. Esse momento é da igreja, mas vocês sintam-se à vontade, mas que possamos também estar ofertando a nossa vida, né, em gratidão ao Senhor, que possamos estar disponibilizando, né, a nossa vida para que Deus possa estar fazendo, né, aquilo que Ele quer fazer em nós, que é estar disposto a estar fazendo a obra do Senhor. Vou estar convidando o Ministério de Louvor para nos ajudar nessa noite. A banda. Deixa o céu descer.
sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Amém. Aleluia. Glória seja a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que possamos deixar o céu descer nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar também falando os aniversariantes do mês. Comemorou Sara, neta da Aurilene, José Azevedo e Anete de casamento. Vai comemorar Cione Formiga, Elma, William Carvalho, Eric Wilson, Velange, Rosângela Azevedo, Paulinho, neto da Vanusa e Paulo César, e Simone Gomes. Vamos estar orando agora, né, pelos dízimos, oferta e pela vida dos aniversariantes. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, na tua casa. Obrigado, Pai, porque tu nos permitiu estarmos aqui, Deus. Obrigada, Deus, por cada vida aqui representada, Senhor. Obrigado por cada família aqui também representada, Deus. Muito obrigada, Deus, pelo qual o Senhor tem nos prometido a cada dia, Senhor. Obrigado por cada um aqui, Deus. Obrigado por cada vida, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor. E agora queremos te agradecer, Senhor, por cada mulher aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque tu tem nos sustentado, Senhor. Tu tem sido esse Deus fiel, misericordioso, Senhor, que tem sido o alicerce nas nossas vidas, Senhor. Então a palavra hoje é gratidão, Senhor, por essa festividade. Muito obrigada, Deus, por cada mulher aqui, Senhor, que se doou e que está aqui hoje, Senhor, para te agradecer e te louvar o teu nome. Obrigada por cada aniversariante, Senhor. Oh, Deus, abençoe a vida de cada um, Senhor, que ele comemorou, aquele que vai comemorar ainda, Senhor, que tu possa estar, Senhor, dando abundância de vida para cada um deles, Senhor. Muito obrigada por cada visitante aqui também, Senhor. Fale ao coração de cada um, Deus, nessa noite, Senhor. Que tu possa, Senhor, o Espírito Santo, encher os corações de cada um aqui, Deus. Muito obrigada por tudo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria fazer parte dessa união feminina. 5 anos congregando aqui, sendo ovelha do pastor Gidiel. Mas eu já acompanho a união feminina desde quando eu era da Assembleia de Deus. Não tinha culto lá, eu pedia permissão ao pastor e falava, posso, pastor, vai. E sempre acompanhando essas mulheres, esse trabalho lindo. E se conseguimos chegar até aqui, foi através de oração. Sem oração, você não chega a lugar nenhum. O segredo da vitória está na oração. O segredo da conquista está na oração. Foi falado aqui no domingo de manhã, domingo passado. O poder da oração. E o louvor que eu vou falar, fala sobre oração, joelhos. O desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. Essa guerra, ela não é minha. O que eu preciso, o que você precisa, o que a igreja precisa é orar. É o que nós precisamos. Hoje o Espírito Santo do Senhor ministrava o meu coração, minha filha. Se em vez de vocês ficar murmurando e reclamando, vocês orassem mais, teria mais solução para os problemas. O tempo que vocês reclamam, vocês ficam dando brecha para a murmuração, ora. Ora. A palavra de Deus fala assim, confessai os seus pecados aos santos. Eu falo que eu não me envergonho de confessar quando eu estou errada. Porque eu aprendi quando o espírito do mal vem no meu ouvido para soprar alguma coisa, eu aprendi a ter autoridade para repreender ele. E eu digo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito isso porque isso não é de Deus. Eu não aceito isso porque Deus não está no controle dessas coisas. E eu fiquei maravilhada, porque eu orei, como muitas oraram, eu pedi ao Senhor, Senhor, abençoa as irmãs nesses 2 hinos, porque, Senhor, a gente ensaiou pouco e foi poucas irmãs. E eu digo para as irmãs, o Espírito Santo me surpreendeu. Então vamos adorar o Senhor nessa noite com esse louvor. Que o Espírito Santo de Deus venha estar ministrando ao coração de cada um.
Aleluias. Oh, aleluias. Santo Espírito de Deus, receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Eu sei, Deus, que é de joelho que nós vamos vencer. Oh, aleluias. Glória a Deus. O desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. E esta guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor. Vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta eu não fugirei. Vou usar as minhas armas, de joelhos é que vencerei. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar. De joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer ou vencer. De joelhos eu venço ou venço. De joelhos não tem como perder. O desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. E esta guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou atravessar os rios, vou obedecer ao Senhor. Vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta eu não fugirei. Vou usar as minhas armas, de joelhos é que vencerei. Oh! De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar. De joelho eu sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer ou vencer. Eu vou vencer, eu vou lutar. De joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer ou vencer. De joelhos eu vou vencer ou vencer. Aleluia. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei na incumbência de estar fazendo um momento de oração. E o que Deus colocou no meu coração nesta noite, vamos nos colocar de pé em primeiro lugar?
para você olhar para o seu irmão que está do teu lado, da direita ou da esquerda, e fala assim: me perdoa em nome de Jesus. Porque diz que as nossas orações só chegam no céu se a gente deixar consertar o altar. Então, que nesta noite, aí vai falar assim: ué, mas eu pedi perdão? Não fiz nada. Peça perdão, sem fazer, sem merecer, sem que você tenha feito nada ou que você tenha feito alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Para estar aqui nesta noite, muita gente saiu chateado de casa. Muita gente deixou um lá ou veio os dois chateados. Muitas das vezes sobem para louvar e estão enfermos. Então o mistério é esse. Senhor, nos perdoa nesta noite. Que o Senhor venha fazer conforme o desejo do seu coração para as nossas vidas nesta noite. E eu quero agradecer por esses 58 anos de MCM. Acertei? Então, e a minha parte fala assim, o papelzinho que fala assim, ó: mulheres de influência têm uma vida de oração. Homem de influência tem uma vida de oração. Jovem de influência tem uma vida de oração. Igreja de influência tem uma vida de oração. Então nós vamos agradecer ao Senhor. Irmão, vocês não têm noção. A gente aqui da frente vê como que a igreja está linda, repleta. Então Deus é que é o glorioso nesta noite. Amém? Grandioso Deus, graça te damos por esse momento, Senhor, de oração, que já foi feito muitas orações aqui neste lugar. Só te peço nesta noite, perdoa, Senhor, os nossos corações nesta noite, as palavras mal faladas, ó Deus, que tu venha nos perdoar, porque somente assim que o Senhor vai ouvir as nossas orações, Pai. Que nós possamos deixar no seu altar nesta noite todas as mazelas que nos afastam da tua presença. Pai querido, se for um coração que está dolorido, entristecido, o Senhor venha curar. Se for enfermidade, o Senhor tem o poder de curar, meu Senhor, porque é na tua hora, no teu tempo, não é no meu tempo. Venha fazer maravilhas e prodígios aqui neste lugar, meu Senhor. Venha, Senhor, restaurar lares. Venha, Senhor, dar casamentos, meu Senhor, aqueles que estão, Senhor, nesse propósito. Senhor, que essas crianças que estão chegando agora, que seja o futuro desta nação, ó Pai. Que nós possamos nesta noite receber de Ti, Pai, como, Senhor, um alento, um acalanto para o nosso coração. Que nós possamos sentir a Tua presença e que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade nesta noite. E todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Som. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Quem está feliz aqui diz glória a Deus. Amém. Já foi falado aqui sobre gratidão, né? E o hino que as meninas vão estar entoando agora é um hino que é um medley, né? Um pedacinho de cada louvor. E eu vou estar colocando ali para a igreja adorar o Senhor junto. Porque hoje é dia de a gente engrandecer o nome do Senhor, sermos gratos a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito, amém? Como já foi falado aqui. E a palavra aclamar, que é um dos hinos que elas vão estar entoando, que diz: aclame ao Senhor todos os moradores da terra, como está lá em Salmos 100. Aclamar significa afirmar, reconhecer, aprovar o mérito. Aclamar também, muitas pessoas se dirigem com júbilos, com alegria, em voz alta, como uma forma de saudação e louvor,
que possamos aclamar o nome do nosso Senhor e Salvador nessa noite. Amém, igreja? Louvemos ao Senhor juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim.
Boa noite, igreja. Mulheres de influência exalam um bom perfume de Cristo. E a irmã Virgínia é essa jovem mulher que tem exalado o bom perfume de Cristo. Chamar a irmã Virgínia para cá. A gente está orando nesse momento. Falar para você que quando eu recebi a programação, fiquei feliz, tá? De disponibilizar a sua vida para Deus nesse momento. Porque quando a gente olha para o teu semblante, não sou eu não, a minha família, eles estão ali, sabe que eu não estou mentindo. A gente vê e diz assim, né? O seu semblante diz assim para a gente: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu sei que Ele vai fazer isso contigo nessa hora. Então, igreja, estenda as suas mãos para cá, por favor. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos nessa hora, engrandecemos o teu nome por tudo que já foi feito aqui. Que culto lindo e maravilhoso ao Senhor. Nesse momento, Pai, nós te entregamos a vida da irmã Virgínia em tuas mãos. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dela. Eu creio que o Senhor já cuidou de tudo que ela vai falar aqui e nessa hora vai sustentar e colocá-la debaixo de tuas mãos, santas e protetoras, para que ela venha falar através da vida dela aos nossos corações. Que a gente venha sair daqui cheios da tua palavra, da tua presença e do teu amor, através da mensagem que ela vai trazer aos nossos corações. Usa ela com poder e com autoridade. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Olha eu aqui de novo. Os irmãos ficaram assim, ué, cadê a Virgínia ali na coreografia? Não entendi nada. Mas é porque hoje o Senhor resolveu me usar de outra forma, né? Não só aqui nos movimentos do louvor da adoração, mas também com a condução da palavra, né? Que é um privilégio, é uma honra, mas, irmãos, é uma grande responsabilidade. Confesso que eu estou aqui muito nervosa, a igreja está cheia, linda, glória a Deus por isso, mas a pregadora aqui está nervosa, né? Eu falei, pregador, olha, eu estou até falando, porque eu digo que eu sou só que leva uma reflexão, né? Que conversa assim sobre as coisas de Deus com os irmãos, e eu amo falar sobre as coisas de Deus. As pessoas até dizem, você tem facilidade para falar, para se expressar, mas para trazer uma mensagem, a gente tem que falar de uma forma que todos entendam, que todos consigam compreender. Isso humanamente falando, porque a palavra do Senhor, quem traduz é o Espírito Santo, né? Então eu oro ao Senhor, como eu orei essa semana e como a irmã Mariana orou pela minha vida junto com os irmãos, para que seja traduzido pelo Senhor, igreja. Porque é somente Ele para poder usar uma pessoa como eu, que falo muito sim, mas a gente não tem que falar muito, a gente tem que falar o que Deus quer que a gente fale, não é verdade? E a mensagem que eu vou trazer hoje é sobre a vida de uma mulher. Confesso que eu fiquei assim, Deus, por que... A gente fica pensando em várias coisas, né? O tema influência faz a gente pensar em tantas coisas assim maravilhosas. E eu peguei isso aqui porque as irmãs, elas colocaram algumas subtemas, assim, não sei se a igreja percebeu, mas quando a irmã Cris estava dirigindo as outras irmãs aqui no momento da oração, elas falaram assim: mulheres de influência têm um coração grato, mulheres de influência têm um coração fiel, mulheres de influência têm uma vida de oração, e mulheres de influência exalam o bom perfume de Cristo. E é sobre uma mulher que viveu dessa forma que eu vou estar conversando com a igreja hoje. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que a igreja abra a sua Bíblia em 1 Samuel 25. Vamos lá para o Velho Testamento. A gente vai falar sobre a história de Abigail. Quem conhece a história de Abigail aí? Levanta a mão. Abigail, tenta lembrar aí na memória. Lá, uma das esposas de Davi. O pessoal está levantando a mão meio tímido. Acho que quando eu começar a falar, aí o pessoal vai lembrar, lembrei da história. Porque é uma história que a gente quase não ouve muito sendo pregada assim, né? Pelo menos eu ouvi poucas vezes. Acho que talvez nenhuma. Porque a gente pesquisa muito na internet. Então, às vezes, aparece lá e a gente acaba ouvindo, né, aquela palavra. E sobre mulheres, eu escolhi Abigail hoje. A igreja vai entender o porquê. A palavra do Senhor,
Eu vou ler só alguns trechos, porque o capítulo é grande. Vocês estão com a Bíblia aberta, amém? Amém. Então vamos lá, ó. Em 1 Samuel 25, vou ler a partir do verso 1 até o 3. Vou ler na minha versão, é NVI, é um pouquinho diferente de alguns. Diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vindo em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Verso 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Verso 3. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, uma mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Deixa eu abrir minha colinha aqui, igreja. Essa história, né, de Abigail, que está registrada aí uma das partes em 1 Samuel 25, ela fala sobre um momento da história em que Davi estava fugindo de Saul. Inclusive no capítulo 24, que é o anterior, é um daqueles capítulos bem conhecidos que Davi encontra Saul numa caverna, e aí ele poderia ter a chance de ir contra a vida de Saul, né, matar Saul, mas ele não faz isso. Ele tira apenas um pedaço da orla ali, do manto de Saul, e pela graça de Deus que interviu no coração de Saul naquele momento, o coração dele, ele não cometeu aquele ato contra o ungido de Deus, né? Ele mesmo fala, né, que ele não cometeria um ato daquele contra o ungido de Deus. Então, Davi, ele estava nessa situação aí se escondendo, porque Saul queria atentar contra a vida dele. Vocês estão acompanhando comigo, amém? EBD aí, né, gente? A gente está aí para isso. A gente vai aprendendo. E aí entra no capítulo 25, um trechinho da história, em que Davi estava com um grupo, né, de soldados, de servos ali dele, uma média de 600 pessoas, que a Bíblia diz, e eles estavam por ali no deserto, perto da região onde vivia um homem que a Bíblia diz que era muito rico, mas que era rude e mau. Como diz aí na versão de vocês, diferente do meu, que diz aí no verso 3? Esse homem chamado Nabal, rude, mau, grosseiro, tem mais alguma outra palavra? Não, né? E também diz que ele era casado com uma mulher, que é a mulher que a gente vai falar hoje, que é Abigail. Na minha Bíblia diz que ela era bonita e inteligente. Na versão de vocês diz o quê? Sensata, formosa, né? De boa inteligência, de bom entendimento, né? São adjetivos aí que vai sendo um pouco diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. E nessa história, assim, eu vou tentar fazer um resumo rápido, porque realmente, se a gente for ler, a gente vai ficar parando, né, em muitos trechos. Davi, ele pediu para que um dos seus homens fossem lá até a região, né, onde o Nabal estava, esse homem rico, porque ele ouviu dizer que as ovelhas estavam sendo tosquiadas, e creio eu que ele estava interessado mesmo em ser acolhido, né, em poder ter algo para comer ou algum bem, porque Davi, com os seus homens, estava naquele deserto cuidando, de certa forma, das ovelhas de Nabal. Só que quando os servos vão falar com Nabal, lá no verso 10, olha só o que acontece. Nabal, então, depois, né, que soube que Davi pediu para falar com ele, para que lhe servissem, Nabal respondeu então aos servos de Davi, verso 10. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje, em um dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, do meu gado, que abati para os meus tosquiadores, e dá-los a homens que vêm e não sabem de onde? Verso 12. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim que eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Por isso que eu fiz a matemática, que eram 600 homens, tá vendo? No verso 14, um dos servos disse a Abigail... vamos só até aí. Gente, vocês entenderam aí o que está acontecendo na história? Sim, pastor ali já sabe. Mas aqui, quem não levantou a mão que não conhece a história de Abigail, o que está acontecendo aqui? Davi foi pedir para um dos seus servos falar com Nabal para poder receber, né? Provavelmente para dar algo para comer, para poder ali os servirem. Porque naquela época, gente, a hospitalidade para pessoas que eram estrangeiros, pessoas que eram, viajantes, né? Viajantes, era algo da cultura deles. Então, era natural que as pessoas
quisessem receber bem um viajante. Então Davi não esperava diferente disso. Só que esse homem rude, mau, grosseiro, chamado Nabal, o que ele faz? Quem é esse aí? Davi, tipo assim, não sei quem é, não conheço. E impossível ele não conhecer. Naquela época era bem falado o nome de Davi, muitos conheciam Davi. Mas por ele ter esse coração duro, ele ignorou literalmente o pedido de Davi. E aí o que acontece? Davi, gente, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também era... Eu não sei se eu posso falar esse termo, mas eu falei com o Eric, ele é tipo faca na caveira, é assim que fala, né, Eric? É porque assim, ele era também soldado, ele era guerreiro. E aí ele estava querendo defender, né, vamos botar assim, a honra. E eu achei interessante, né, porque aquele homem que estava ali manso, que não atentou contra a vida de Saul, ele ali, sangue subiu, e vamos lá, pega a espada, e 400 homens, fica 200 aqui, vambora, vambora, vambora. Esses homens dando trabalho pra gente, né, mulheres? E aí eles estão querendo formar uma guerra, uma briga ali, gente. Só que o que acontece? Tem uma pessoa nessa situação que age rápido, que o nome dela é Abigail. E no verso, deixa eu seguir aqui, igreja, porque vocês estão me acompanhando, amém? Ó, eu estou falando rápido também, mas vamos lá. Qualquer coisa faz um sinal, faz assim, ó, para eu ir mais devagar, tá bom? No verso 14, diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto de Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. 15. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que eles estiveram conosco no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. No verso 18, aqui vem Abigail. A minha Bíblia diz a expressão imediatamente. Como começa o verso 18 na Bíblia de vocês? Se apressou. Qual mais tem aí? Diferente, não? Verso 18 diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passadas, muitas coisas igual parecida que as mulheres vão botar ali mais tarde pra gente. Olha, tem bolos de figo prensados, e carregou em um jumento. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Verso 20 diz: enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o mal com o bem. Então Davi estava descendo lá com o coração assim. Ele vai ver, não vai sobrar nenhum daquela casa. Todos os homens, não vai ter mais ninguém. E Abigail lá no jumentinho pensando: Senhor, tenha misericórdia. Eu tenho que chegar a tempo. Eu tenho que chegar lá. Vocês estão acompanhando, igreja? Amém? E aí, o que acontece? Lá no verso 24, eu só vou ler o primeiro para não se alongar muito, porque tem muitas coisas para falar. Lá no verso 24 diz assim, quando Abigail já encontra Davi no caminho: ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Amém? Quem não lembrava da história, lembrou agora? Ah, lembrou mais ou menos, né? É uma história muito bonita. Eu vou ler só até aqui, porque no decorrer a gente vai falar mais algumas coisas. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, que eu fico perdida. Tá bom. Então, igreja, essa é a história de Abigail. Eu quero que a Raíra passe ali, porque eu estou lembrando o que eu coloquei. Geralmente, a gente, quando tem um nome, põe o nome de uma criança, a gente procura saber o significado do nome. E eu achei muito interessante o significado do nome Abigail. Não sei se dá para vocês lerem, mas está escrito ali que é de origem hebraica e que procede da junção de 2 termos. Ab, que significa pai, e Gil, que eu não sei pronunciar do hebraico, mas significa júbilo de alegria. Ou seja, Abigail pode ser considerado como alegria de meu pai. É um nome muito bonito. E pode passar. E ali eu coloquei algumas palavras que ficam assim no ar,
que às vezes as pessoas nos rotulam. Vamos pensar que nós somos frasquinhos de perfume. Qual seria o rótulo do seu frasquinho? Será que seria uma mulher sensível? É conhecida como uma mulher multitarefa. Uma mulher amiga, uma mulher detalhista ou uma mulher falante? Acho que esse seria eu. Uma mulher amorosa? Uma mulher agitada, uma mulher preocupada, repetitiva, irritada. Uma mulher carinhosa, uma mulher organizada, vaidosa. Muitos rótulos as pessoas colocam sobre a gente. E nós mesmos colocamos sobre nós, não é verdade? Foi falado sobre isso aqui hoje. Valeu. Obrigada, servo do Senhor. E a gente olhando para aquilo ali, que tem algumas características de como as pessoas podem ver o nosso perfume, né? De como elas podem ver o que está ali. Eu queria que vocês pensassem, qual será o rótulo que está no meu perfume? Como que eu estou sendo reconhecida como essa mulher de influência? Será que eu estou sendo vista muito como aquela multitarefa, aquela que está toda hora fazendo? E eu vejo muito pela vida de Abigail que o que faz a diferença é a dosagem. A gente pode ser, sim, agitada, multitarefa, mas a gente também tem que ter tranquilidade. A gente pode ser, sim, falante, mas a gente tem que saber o momento certo de falar. Não é verdade? A gente pode ser muito apressada, ansiosa, mas usar essa ansiedade para agir no momento certo. Olha que bênção. É usar daquilo que o Senhor colocou como característica nossa, ou como uma habilidade, ou uma característica, para transformar isso em algo que influencie positivamente. Não só a vida das pessoas, mas também a nossa vida, irmãs. Porque muitas das vezes a forma como nós nos posicionamos e como nós estamos agindo prejudica não só as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente a nós mesmas. Como já foi falado aqui, né? Já foi falado assim, como que você chegou aqui? Está muito agitado, não está prestando atenção no que está acontecendo? Vamos acalmar o coração, vamos entregar tudo diante de Deus, vamos pedir perdão pelas palavras que pronunciamos, pelas reclamações, foi falado aqui, que fizemos durante essa semana. E eu falei com a irmã Cris e com a irmã Luana. Deus, Ele fala com a gente exatamente naquilo que a gente precisa ouvir e no que Ele quer trabalhar. E por causa disso, irmãos, que eu estou aqui. Porque foi exatamente por isso, e foi o que eu enfrentei essa semana, que o Senhor trabalhou no meu coração. E sabe o que é? Passa aí, Raíra. É o que Ele quer nos chamar. O Senhor quer nos dar o rótulo de filhas. Filhas amadas. E não só nós, mulheres, a todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, pequenos. Como tem lá na passagem das bem-aventuranças, no capítulo 5, quem conhece? Capítulo 5 lá de Mateus. As bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores. E ali, pacificador é um rótulo que eu colocaria em Abigail. Porque quando eu vi a atitude que Abigail teve, eu falei, tá aí uma mulher que é pacificadora. Uma mulher que apazigua, né? Que traz a organização ali das coisas para a paz. E a palavra do Senhor nos convida a sermos esses bem-aventurados, que são pacificadores. Vamos ler junto, igreja? Bem-aventurados os pacificadores. Amém. Igreja, hoje o convite é para que possamos ser reconhecidas como filhas de Deus, filhos de Deus. Quem tem um pai, tem tudo. Ele nos criou, Ele nos ama e Ele sabe, é Ele que sabe qual é o temperinho, qual é a substância, qual é a característica que nós temos e o que a gente pode usar para exalar da melhor forma esse bom perfume. Passa aí, Raíra, que eu não lembro o que eu coloquei. Vocês sabem o que significa pacificador? Pacificador é aquele que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar. Pode passar o próximo. Vocês sabem o que é um reconciliador? É aquele que estabelece a paz. Ele que faz as pazes, que congregasse, harmonizasse, conciliasse. Pode passar? Lá em 2 Coríntios, do 2, verso 18, aí só põe até o 20, não precisa botar o último não, tá? Vamos ler junto, igreja? Que diz a palavra do Senhor? Vamos lá, pode começar. Tudo... Verso 20. Portanto, somos embaixadores.
de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amém. Eu gostaria que depois vocês anotassem essas referências na Bíblia de vocês para que vocês pudessem ler com calma em casa. Mas o que está acontecendo aqui em 2 Coríntios 5:18 até o 19 que nós lemos é para que nós fomos chamadas? Para que nós fomos chamadas? Para influenciar. Através de um ministério, irmãs, que é o ministério da reconciliação. Vocês lembram que eu li o significado de reconciliação? Significa o quê? Estabelecer a paz. É sermos pacificadoras. Assim como por intermédio de Cristo foi restabelecida a paz entre Deus e os homens, nós temos que carregar esse ministério. Nós temos que carregar essa identidade. Por isso que a mensagem de hoje é essa. Olha, tá vendo como que a pregadora fala? Porque agora que é o tema. O tema da mensagem, para ninguém sair aqui dizendo o que a Virgínia falou, o tema da mensagem é a influência da pacificação. Vamos falar todos juntos? A influência da pacificação. Tudo isso que eu falei foi para dizer o porquê que falar sobre pacificação é importante. É importante porque nós fomos chamadas para sermos reconciliadoras. É importante porque nós fomos chamadas como filhos de Deus e devemos carregar, entre tantas e tantas características, a paz, que é um fruto do Espírito. Amém, igreja? E pode passar a próxima. Aí eu vou tentar rapidinho aqui trabalhar com vocês duas perspectivas que eu tive. E eu preciso muito da compreensão de vocês para conseguir me acompanhar, porque vocês viram que eu estou aqui no 220. Diz assim, ó, a influência da pacificação. O que influencia o pacificador? E embaixo ali, como o pacificador influencia. De novo, o que influencia o pacificador e como o pacificador influencia. Vocês entenderam? Vamos falar de novo então. O que influencia o pacificador e como o pacificador influencia. Usando a história de Abigail, pode passar. A primeira característica, que eu acho que todos aí concordam, e está registrado como uma pessoa de bom entendimento, é a sabedoria. Vamos falar junto? Sabedoria. Pode passar. O que é sabedoria? Alguém consegue ler ali para mim? É... Provérbios 14, onde? Pode ler. Esse versículo aí bate forte, né? Acho que todo encontro de mulheres a gente vai ouvir esse provérbio e é para ficar guardado lá na nossa geladeira, no nosso coração, para a gente não esquecer, irmãs. Porque quando vem aquela vontade de falar, a gente tem que falar, a mulher sábia edifica, tola derruba. E muitas das vezes, irmãs, eu digo por mim, é com a nossa boca, é com as nossas palavras que a gente é tentada a destruir o nosso lar, destruir a nossa casa, a harmonização com o nosso cônjuge, com os filhos, para quem tem filhos, com um pai, com uma mãe. E é algo que o Senhor quer tratar conosco, para a gente vigiar, para a gente ser sábio, mulheres sábias, nós fomos chamadas. E se a Bíblia diz que é possível, é possível. Vamos abrir lá em Tiago 1:5, para vocês serem encorajadas em nome de Jesus, e eu também, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. No verso 6 diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas no mar, levada e agitada com o vento. Eu estava assistindo a história de Moisés na televisão, que lá em casa dá direto. E aí tem uma parte lá que eles botaram lá na história, como Joquebede falando assim para um dos filhos: olha, a falta de fé endurece o coração dos homens. E aí ela explicando, né, por que o coração de Ramsés, lá no caso Faraó, estava duro, né, estava ali resistente. Ela falou, a falta de fé, ela endurece os corações dos homens. E aqui nós acabamos de ler que para ter sabedoria nós precisamos ter o quê, irmãs? Fé. A gente tem que pedir sem duvidar. A gente tem que ter essa autoridade. A irmã Lona falou que ela foi usada por Deus. A gente tem que ter autoridade, irmãs, para poder pedir ao Senhor: Senhor, trabalhe em minha vida. Se é no falar, se é no reclamar, trabalhe isso em mim.
Me ajuda, eu não aceito isso em nome de Jesus. Se a tua palavra garante e diz que é possível, eu quero ser sim essa mulher que edifica a minha casa. Eu quero ser sim uma mulher sábia. Eu quero engrandecer o teu nome e louvar o teu nome no meu lar. Eu quero que todos vejam para a minha família e enxerguem o Senhor como o Senhor da nossa casa. Porque muitas das vezes, irmãs, a gente se prepara toda bonitinha, toda legal, todo mundo me vê aqui na igreja e fala assim, mas será como que é a Virgínia em casa? Em casa a gente tem que ser o melhor perfume. Em casa tem que ser o primeiro lugar que a gente tem que exalar esse bom perfume, irmãs. Não adianta a gente querer exalar esse bom perfume de sabedoria, de mostrar que parece ser inteligente, de bom entendimento, conhecimento. Expressa tanto Deus, exala Deus em casa. Como que está sendo esse exalar de Deus, essa sabedoria toda? E eu estou falando com vocês, eu estou falando, mas Deus falou muito comigo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Amém? É para os homens também, tá? Que eu estou aqui porque está muito florido, eu fico olhando só para cá. Mas o segundo ponto, igreja, diz assim, até eu estou confusa. O que influencia o pacificador é a sabedoria e a abnegação. Palavra difícil? Vamos falar junto. Abnegação? Abnegação. Quem não sabe o que é, vamos ler ali juntos. É colocar... Aí tem a leitura em Romanos 12:10 para fortificar a ideia. Diz assim. Diga-se uns aos outros. A abnegação. Eu coloquei uma imagenzinha ali, não sei se vocês viram, que é de uma mãe cuidando dos filhos. E quando eu vejo com as meninas aí, mães novas, né? Até falei com o Bianco um dia desse. Eu falei, gente, eu acho tão lindo vocês cuidando das crianças, assim, né? E, gente, um exemplo de abnegação, para quem não entendeu ali o que é uma mãe. Uma mãe, muitas das vezes, abdica da sua vontade até de comer, de botar uma garfada para ir na boca do filho. Porque é um coração, uma forma de viver abnegada, que muitas das vezes deixa o seu interesse um pouco de lado para poder atender. E como das vezes nós mulheres somos rotuladas assim, como mulheres que se colocam no lugar do outro, que têm altruísmo, que têm empatia. Graças a Deus que Deus nos fez com essa sensibilidade, não é verdade, irmãs? Quantas das vezes são elas que trazem à igreja os motivos de oração, o orar uma pelas outras, um pedido de socorro para alguma? Isso é ter um coração com olhar para o outro. E era o que Abigail tinha. Lá no verso 24, quando ela se lança aos pés de Davi, ela diz assim, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Gente, ela literalmente se colocou no lugar de culpada. Porque ela diz assim, meu Senhor, no verso 25, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o nome dele. Eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. É tipo assim, por favor, não leve culpa com esse homem que não sabe nem pensar, que não sabe nem o que está fazendo. Eu mesma não vi, então me perdoa, eu sou culpada. Tipo assim, sabe? Ela está se colocando na brecha, porque é a família dela naquela situação, né? É a casa dela naquela situação. E ela se coloca literalmente com o coração abnegado. Vocês estão conseguindo acompanhar, amém? Estão conseguindo fazer os links de Abigail, da questão do pacificador, de como o pacificador é influenciado, amém? Nós falamos sobre duas características, a sabedoria e a abnegação. Vamos já avançar para a terceira, bem rapidinho. A humildade, que é bem parecida, mas é diferente também. Humildade, como a gente precisa de humildade. E ali, qual é o significado? Podem ler comigo? É a virtude de quem age... O verso lá de Provérbios 29, de 23 diz, o orgulho do homem... Tem também um versículo que eu separei aqui, Salmos 138, 6, que diz, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe ele reconhece os arrogantes. É o Senhor que consegue distinguir.
né? Os humildes e os arrogantes. Nessa história de Abigail, a gente vê claramente a diferença do jeito, do gênio de Abigail para o jeito e o gênio do esposo dela. Não é verdade? Mas essa humildade, ela é caracterizada por uma consciência que tem consciência da sua própria limitação, sabe? Que tem consciência de que nós somos vasos. E como a gente precisa reconhecer que somos vasos nas mãos do oleiro. A Bíblia até fala que mulheres são como vasos assim... Como é que é, Erika? Eu sempre esqueço. Vasos muito frágeis, né? E assim, a gente é como se fosse um vaso muito frágilzinho, assim. Então, a gente tem que ter essa humildade, mulheres, porque às vezes a gente se coloca talvez em posições muito importantes dentro da nossa casa, na condução da nossa família e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a gente também é vaso e que quem está moldando a gente é o olheiro, é o Senhor. A gente tem que se colocar, até mesmo para abrir mão de certa situação que nós não temos o controle. Nós não temos o controle. E nesse caso aqui, Abigail, ela se prostrou. Ela se prostrou aos pés daquele homem que ainda não era rei. Ele só foi ungido. Mas ela reconhecia a autoridade do Senhor sobre a vida daquele homem. E eu gostaria de pedir licença agora para fazer uma comparação. Que eu falei que eu não ia fazer, né, Eric? Mas eu estou sentindo de fazer. Muitas das vezes, igreja, Nabal é como o mundo. Esse mundo arrogante e mau. E nós somos a igreja, Abigail. Aquelas chamadas filhas de Deus, filhos de Deus. E nós temos um Pai, nós temos Jesus, aquele que intercede a Deus por nós. Vou comparar com licença aqui a Davi. Essa pessoa com autoridade, que seria consagrado um rei. Jesus é o nosso rei, o nosso Senhor. E quantas vezes, igreja, a gente tem que se colocar diante desse Deus para clamar pelas pessoas que estão no mundo, para clamar por aquele ente querido que está perdido, que está nas drogas, ou que está aí no mundão, que está preso às bebidas, às vezes é uma depressão muito forte, que não consegue ver solução, ver o Senhor. Nós temos que nos colocar na brecha, humildemente, reconhecendo que o poder vem dele. Nós temos que fazer como Abigail aqui no verso 24. Ela se jogou nos pés, ela se humilhou e ela clamou pela vida daquele homem. Porque a outra característica, senão vou pular, é o que já foi falado aqui. Qual foi a frase que a irmã mesmo falou aqui do perdão? Que ela brincou com vocês para falar uma para os outros? Vocês lembram? Perdoa. Oi? Me perdoe. Não é verdade? Hoje nós tivemos a oportunidade de falar, Senhor, me perdoe. Talvez olhar para o irmão e dizer, me perdoe. Mas quantas vezes nós vamos dormir e a gente não pede perdão? Acontece a situação naquele dia, a gente vai dormir e não resolve a situação. E aí passa 1, 2, 3 dias. E por que eu estou falando do perdão? Vamos seguir aí no mesmo raciocínio aí. Qual é a definição e um versículo? É não cobrar uma dívida. Revelar os erros de alguém. Desculpar. Eu vou ler porque está bem pequenininho para vocês. Ó. Lá no Efésios 4, 31, 32 diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sejam para uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pai nosso nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente cantou sobre isso aqui. A gente cantou sobre a oração do Pai Nosso. E quantas vezes nosso coração está tão ferido, tão entristecido, que a gente não perdoa e a gente também não se perdoa. E a situação fica cada vez mais complicada. Lá no verso 28, Abigail disse assim: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, porque ela já tinha se colocado no lugar, né? Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas o combates em combatentes do Senhor, e toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Então, assim, Abigail aqui, ela está literalmente pedindo, esquece. E o perdão é isso. É o que o Senhor fez conosco. Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e graças a Deus por essa misericórdia, pelo perdão dele, que se renova todos os dias, todas as manhãs. O Senhor tem o perdão para nos oferecer, mas temos que fazer como a irmã,
orientada por Deus, fez aqui essa noite é: vamos falar? Vamos pedir perdão? A gente sempre tem motivos para agradecer. Mas, infelizmente, igreja, a gente ainda tem muitos motivos para pedir perdão ao Senhor. Que em nome de Jesus chegue o tempo e que a gente agradeça mais do que peça perdão. Que a gente seja com os lábios mais agradecidos do que para pedir perdão. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nesse corpinho, infelizmente a gente vai errar. A gente tem que ter consciência disso. Mas que em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida que acerte mais do que erre. Porque o Senhor nos garantiu isso, amém? Então vamos... Deixa eu ver se vai dar tempo, porque eu não sei mais. Passa aí. Ai, vocês estão conseguindo, gente, acompanhar? Amém? Então vamos só fechar ali, Raíra, para elas entenderem. Para ver quem não entendeu, vai acordar agora. O que influencia o pacificador, baseado na história de Abigail? É a sabedoria, a abnegação, a humildade e o perdão. Amém? Quem já está cheia dessas características aí, levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Quem já está cheia disso e quer aprimorar cada vez mais em nome de Jesus, amém? Vamos ver aí, então, para que tudo isso, igreja? Como, então, a gente vai influenciar? A gente vai influenciar com uma coisa que quase não é falada, mas é muito importante, que é o posicionamento. Pode botar aí, que aí vocês já entenderam o esquema. É definição e versículo. Vamos lá. É a ação de se posicionar em relação a algo, tomar uma atitude e expressar quem você é. Lá em Filipenses 4:9 diz: ponham em prática... Pode ler comigo, igreja? Vamos lá. Como que a Bíblia é maravilhosa, gente. Eu amo a palavra do Senhor. Porque eu fico assim lendo e as coisas vão se conectando. Quantas e quantas vezes nós lemos essa passagem de Filipenses 4:9 e a gente fala, né, que é aquele verso do 8. Vocês vão lembrar. Que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí vem o verso 9 que vocês leram. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o quê? A paz de Deus estará com vocês. Tá aí um segredo, mais um. Que tudo isso que a gente absorve de sabedoria, de orientação do Senhor, de direcionamento, de uma vida abnegada, de perdão, de sermos humildes, é para a gente se posicionar, para botar em prática, para a gente poder viver isso. Para que a paz de Deus ela esteja no meio de nós. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãs, tudo que for bom, tudo que for agradável, vamos trazer memória, pensar nessas coisas. Vamos aí lutar com os pensamentos negativos, com a baixa autoestima. Vamos botar para cima um louvor. Vamos ler mais a palavra do Senhor. Vamos estar assim, ó, como vocês estão, mais unidas, mais focadas em propósito, como vocês estiveram agora para esse culto. Em nome de Jesus, vamos buscar coisas excelentes, coisas do alto. Amém? Pode passar aí. E por que eu botei posicionamento, Abigail? Só para também fazer sentido. É porque ela se posicionou, não é verdade? A Bíblia, como nós lemos lá, o que ela fez? Ela imediatamente pegou as coisas e, partiu. E é como eu falei, a sabedoria nos faz agir da forma correta no momento certo, né? Quando a gente não tem sabedoria, a gente quer fazer tudo errado na forma errada. E aí dá tudo errado. Mas quando a gente tem a sabedoria e direcionamento do Senhor, a gente se posiciona corretamente. Amém? Vocês estão entendendo? Então é se posicionar no momento certo. Se é imediatamente, é imediatamente. O Senhor vai falar com você. Se é para ir lá agora orar, você vai lá agora orar. Se é para agora ficar orando aqui, você vai ficar agora orando aqui. Se é para fazer isso aqui, você vai fazer. Mas também se não é para fazer, você também não vai fazer. Mas você não vai deixar de se posicionar. O próximo é intercessão, para fechar. A intercessão, como foi falado aqui também, é o quê? Vocês estão conseguindo enxergar pelo menos a definição, É a ação de interceder, de pedir, de solicitar.
Vou ler o versículo para vocês. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz: antes de tudo, recomendo-se que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A intercessão, ela deve ser para clamar também por paz, por apaziguamento, por reconciliação, como lemos na palavra, para que tenham uma vida pacífica, para que consigam dirigir as suas vidas de uma forma pacífica e ordenada. E é dessa forma que o pacificador influencia. Amém? Essa intercessão, irmãs, eu até escrevi aqui, ela não é baseada no que você faz ou no que você é. Ela, na verdade, vem de um posicionamento que você tem. Não são as obras que você faz ou na confiança não são nas obras do que você faz, mas na confiança de quem você intercede. Eu escrevi aqui porque eu achei muito perfeito e vou tentar repetir. Que a intercessão, ela não é baseada no que você é, no que você faz ou deixa de fazer, mas é um posicionamento na confiança de quem você intercede. Através de quem você intercede. E a quem a gente confia? É no Senhor. Então, a gente tem que estar com isso, porque se vocês lerem lá, na intercessão de Abigail, naquele trechinho lá do capítulo 25, vocês leem com calma em casa, vocês vão ver que o tempo todo ela está lembrando Davi das promessas do Senhor sobre a vida dele. E ela falava assim, não deixe cair sobre você esse sangue desnecessariamente. O Senhor vai te livrar de todos os seus inimigos e vai fazer, tipo assim, usando as minhas palavras, justiça da parte dele. Então, assim, ela intercede com o entendimento das promessas de Deus sobre a vida daquele homem, que ela sabia quem era. E como eu disse, se a mulher sabe quem era Davi, é impossível que Nabal não sabia quem era Davi. Então você vê como que ele era muito insensato. Mas ela ali na humildade, na sabedoria, na abnegação, com perdão, clamando, ela reconheceu o posicionamento e fez uma intercessão. E como eu falei, nós como igreja, muitas das vezes temos que nos posicionar como intercessores. Na verdade, sempre temos que nos posicionar como intercessores. Porque lembra do que eu falei no início? Nós estamos aqui para um ministério. E é o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios que nós lemos, amém? Tá vendo? É rápido assim, mas é muita informação. Mas eu creio em nome de Jesus que algo vai ficar guardado no coração de vocês. Que o Senhor vai estar trabalhando no que Ele precisa trabalhar. Porque Ele fez isso comigo. E eu creio que Ele está fazendo com cada uma de nós e cada um de nós, amém? Então, a influência da pacificação, pode botar aí, Rai, para recapitular, para o pessoal lembrar. Ela é para quê? Pode botar? O que influencia o pacificador? Podem falar? Sabedoria. E como o pacificador influencia? Poderia ter muito mais coisas, mas o tempo não dá. E todos nós, igreja, fomos chamados para isso, para sermos agentes de transformação. O Senhor nos enxerga como filhas amadas, como pessoas com potencial para sermos pacificadores, reconciliadores dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, o Senhor está nos chamando para sermos esses agentes de pacificação, porque é a transformação que precisa acontecer, irmãs. É preciso acontecer uma transformação. Eu não sei aonde essa transformação precisa acontecer na sua vida. Se é lá dentro da sua casa, se é no seu trabalho, se é consigo mesma. Se é consigo mesma. Mas que em nome de Jesus, que a gente possa usar dessas ferramentas que o Senhor nos dá, de entendermos quem nós somos, o rótulo do frasquinho do nosso perfume, como filhas, amadas, pacificadoras, chamadas para a justiça, para a transformação, para que a gente possa ser usada em nome de Jesus, como sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãs? Amém, igreja? Eu não sei quem eu chamo agora, se é a Cris ou quem vai fazer oração, pastor? Irmã Nelly. Eu agradeço pela compreensão, pela oportunidade também, coração grato por esse momento, e que o Senhor continue a falar conosco. Amém. Pedir à irmã Virgínia que fica aqui. A Deus toda honra, toda glória, toda adoração. É para Ele que nós estamos aqui nesta noite, agradecendo a Deus. Gratidão é a palavra.
Não temos palavra. É só agradecer a Deus. E por ter usado a cada irmã que está aqui nesta noite. Todas faz parte da nossa igreja, de um ministério diferente do outro, mas estamos aqui para a honra e glória dele. E o nosso agradecimento à igreja que nos tem apoiado nesse ano, nos anos 58 anos. Se não fosse a igreja, o que seria de nós, mulheres? Então essa é a nossa gratidão. E a Virgínia, né? O nosso carinho, o nosso amor, dela ter aceitado o nosso convite, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza, diante de Deus, mas Deus tem usado. Aonde ela colocar as plantas dos teus pés, Deus vai te usar, em nome de Jesus. Uma lembrança aqui da nossa MCA. MCM, passado, Mulher Cristã em Ação. Amém. E não parou ainda. Aqui a nossa gratidão. Uma pessoa que é uma mulher virtuosa, que começou, né, essa organização, que lutou, que até hoje ela está à frente de tudo. Ela está sempre pronta a fazer. Então, a gente vai convidar a nossa irmã Creve, que está representando aquelas que começaram aqui, aquelas que deram início dessa união feminina. E ela ficou bem doentinha e hoje ela está aqui, ó, com grande vigor. E vou convidar a Sara para estar aqui. Boa noite, igreja! Hoje eu vim entregar esse presente para a mulher mais maravilhosa desse mundo, que é você, minha bisa, Dona Clévia. Fala aqui com o pessoal o discurso. Gente, é uma coisa maravilhosa, não é? A gente não pode falar muito, porque daqui a pouco começa a chorar e vão parar de falar muita coisa, não é? Mas é o que a nossa irmã aqui falou, que há muitos anos atrás, que a gente até se perde um pouco. Eu não me perco muito por causa dos meus filhos, que quando foi aqui a Pedra Fundamental, eu estava com o Aurélio bem pequenininho, mas bem pequenininho, e o Almir agarrado também no colo. Então foi quando era a Pedra Fundamental aqui, foi a festa que teve, e o pastor Geraldo Gomes, aquelas pessoas, tudo que estavam ali, e foi uma festa muito grande, porque foi a mostra da Pedra Fundamental, onde foi enterrado todas as coisas que os irmãos que são membros da igreja sabem o que acontece na Pedra Fundamental. Toda a literatura, tudo que tem da igreja é procurado cada uma peça daquelas ser enterrada, para quando alguém derrubar esse salão, para alguém derrubar esse lugar, encontrar as coisas todas que são enterradas aí debaixo desse chão aí, né? Que foi assim como nós somos aqui, daqui para lá, e estamos pisando dentro em cima de todas essas coisas que foram enterradas. E nós conseguimos alcançar todas essas coisas, que foi o início dessa igreja aqui. Foi comprado, ganhado esse lote, parece que do irmão, acho que eu estou falando muito, né? Do nosso irmão, os primeiros homens dessa igreja, quando começou fazendo isso aqui, que eu vou esquecendo todo mundo. O irmão Jessé e o irmão José Henrique, que foi, que
pegou esse lote aqui, essa coisa maravilhosa, entregou para a igreja fazer essas coisas lindas e maravilhosas que estão aqui. Muitos daqueles já estão na glória, né? Muitos desses homens que começaram estão na glória, mas nós temos ainda, acho que 2 pessoas que lutam e que lutaram aqui junto com esses homens, trabalhando para poder limpar este terreno e começar essa formação desse templo maravilhoso que aqui está. E a gente alcançou. A gente alcançou. E foi muito lindo, foi maravilhoso o início aqui dessa igreja, quando nós tínhamos um ponto de pregação aqui, pro lado de cima, aqui, ó, na casa das pessoas, que eu vou esquecendo todo mundo. Então, foi começada ali uma casinha pequenininha ali, onde começou. Tudo começou ali. E daqui até conseguir fazer essa igreja, que foi, estamos na metade da igreja, que depois o comprimento foi para cá. E então nós temos uma alegria muito grande disso que eu estou falando, porque a gente conseguiu ver essas coisas. As pessoas que estavam aqui começando essa obra, da gente trazer alimentação, trazer café, trazer tudo para as pessoas que estavam trabalhando. O irmão Jessé trabalhou muito nessa igreja aqui. E o irmão José também, esposo da irmã Laide, também trabalhou muito aqui nessas coisas. São 3 homens. O irmão Obedes trabalhou muito também nisso aqui. E enquanto era aqui, um ponto de pregação aqui que começou. E nós somos felizes com isso, porque hoje temos a nossa igreja. Nós temos a nossa igreja. E a nossa união feminina hoje, que está tão linda, que acho que tomou quase o lado inteiro da igreja aqui, as irmãs tomaram. Tomou o lado inteiro da igreja. E nós ficamos felizes com isso. E com certeza, as nossas irmãs que estão de frente, com a nossa irmã Nelly, com as outras irmãs, que não vamos falar nomes, porque depois vai ficar irmãs para trás e eu não quero isso. Então, a irmã Nelly que está liderando e as outras irmãs que estão juntas, a esposa do pastor Giel, que está aí nessa luta também, junto, né? Todos, não posso ficar falando, porque vai ficar irmãs sem falar e eu não consigo falar os nomes das pessoas, não. E a gente, e a nossa irmã Alvina, que está viva aí também ainda, lutando com a vida dela, e a irmã Alvina foi uma grande mulher aqui no início dessa igreja. E eu, quando estava aqui nessa luta, aí com o Aurélio bem pequenininho no colo, e aí quando ele não queria obedecer às ordens aqui dentro da igreja, eu ia ali para trás aqui, ó, dar umas 2 ou 3 palmadas nele e ele parava de falar. Tá bem, mãe, já chega já, só chega. Tá bem, mãe. Certeza que é maravilhosa, que é do coração das irmãs, e estou feliz com tudo que aconteceu aqui nesta noite, tá bom, irmãos? Agradecer a todos os irmãos e o pastor Giel e a sua esposa, que tem lutado muito nisso aqui, não posso ficar falando que eu vou deixar a gente para trás. Essa é a nossa irmã Crévia. E com certeza o irmão Aurélio deu muito trabalho, né? Porque toda vez que ela vem à frente, ela fala do irmão Aurélio. E hoje ele é benção aqui na nossa igreja. Vou falar aqui, vou só trocar o dia pela noite. Esta é a noite que o Senhor agiu. Alegramos, exaltamos nesta noite. E com certeza Deus agiu. Para que nós estivéssemos aqui hoje, pelas lutas, pelas vitórias, pelas dificuldades, não estaria aqui. Mas as mulheres ouviu e obedeceu ao nosso Deus. E por isso estamos alegres. Vou convidar a irmã Zélia, nesse momento. A nossa irmã Cristiane.
apresentando a família pastoral. Boa noite, igreja. Agradecemos a Deus, né, por essa organização de mulheres, assim como tudo foi falado aqui. Dias difíceis, né, os dias de ensaio foi complicado, mas o Senhor nos honrou, né? Porque aqui nós não vamos cantar para bonito para ninguém, é para Deus, né? E os irmãos já sabem, né, que as irmãs têm essa dificuldade. E hoje eu quero passar as mãos da nossa irmã Cristiane, né, que faz parte dessa organização de mulheres. Que Deus te abençoe. Sabemos da sua luta, das suas dificuldades, como cada uma de nós temos, né? Mas parabéns, Cris, está sempre enganjada, fazendo a obra do Senhor, ajudando nós mulheres, né, a sermos influenciada, né? Cada uma de nós para fazer a obra do Senhor. Deus te abençoe, família pastoral, que as mãos do Senhor esteja sobre a família pastoral e toda a nossa igreja. Um grande abraço. Antes de passar a palavra ao nosso pastor, agradecer à igreja pelo carinho que está preparando ali uma mesa para toda a igreja. Todos estão convidados a participar ali. E as mulheres também tirar foto ali na mesa. E agradecer a cada um que fez para acontecer isso. Então, a gente não vai falar nome, mas tem a mão de cada mulher para que aconteceu da forma que Deus quis. Pastor Gediel, está com a palavra? Os dois, né? Espera aí, Nelly, espera só um pouquinho. Deus faz as coisas, a gente tem que... Irmãs, irmãos, né? Vou falar muito não, que o tempo já está avançado. Mas gratidão, né, a palavra de hoje. E Deus tem levantado mulheres, né, que têm se colocado à frente. Estar à frente, a gente tem falado muito sobre isso, que estar à frente não é fácil, né? Que aí fica mais... Mas estar à frente também é se misturar e pedir ajuda, né? Mas às vezes é difícil, né? Mas essa serva do Senhor aqui tem se colocado à disposição do Senhor, não sei quantos anos, né, para estar à frente da União Feminina. Não desiste, né? Hoje mesmo ela estava com a mão na massa, literalmente, fazendo rosquinhas lá, que a gente vai comer daqui a pouco. E essa serva é essa que coloca a mão, né, na massa, pede ajuda. E a gente sabe que ela também tem suas lutas diárias, mas ela não desiste de fazer a obra do Senhor, né? Então, a Deus toda a honra e toda a glória pela vida da irmã Nelly, que tem se doado, né, na obra do Senhor. Né, que ela conte sempre comigo, conosco, né, com cada uma de nós, para que a gente continue influenciando as vidas que precisam de Jesus, né, fazendo sempre o melhor do Senhor para o Senhor, tá bom? Então vou pedir alguém muito especial para vir aqui à frente, né, entregar algo a ela também. Não foi combinado, irmãos, né? Então que Deus abençoe a sua vida. Receba o abraço aí dessa... Cada irmã. Para que isso tudo aconteça, a gente depende de cada uma irmã. Muito obrigada, União Feminina. Recebo com todo carinho. Não precisava, mas eu recebo. Fica aí, irmã Nelly. Nós vamos orar, irmãos, em gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui nesse culto presencial, você que está aqui perto e vocês também que estão lá do outro lado, um pouquinho longe da gente. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que de verdade vocês continuem sendo essas mulheres de Deus.
Eu estava ali confabulando com o nosso irmão Érico. Falei, a gente tem que aprender com elas, né, irmãos? Bem baixinho. E vocês realmente têm honrado ao Senhor com as vidas de vocês. São 30 anos, né, irmã Ney? Pelo menos do meu lado aqui, me auxiliando, me ajudando no ministério. Há poucos dias eu falei com a irmã Nelly e a Nete. Nós temos 30 anos, vocês são minhas primas e ovelhas. Mas a gente nunca se arranhou, né, irmã? Vocês sempre foram bênçãos em nossas vidas. Porque a gente, família, às vezes, né, nós temos alguma dificuldade, mas eu quero agradecer a Deus, que vocês continuem sendo essas mulheres sábias. Agradecer a Deus pela vida da irmã Virgínia, que está aqui entre nós. É a segunda vez, terceira vez que ela prega, né? Pregou lá no retiro também, aqui. E Deus tem chamado a irmã Virgínia com unção, com autoridade. E eu creio que Deus está levantando novas mulheres também para a ministração da palavra. Eu estava um domingo aqui ouvindo a irmã Mariana, que palavra que falou ao meu coração. E alguma coisa eu levei para mim e preguei lá na Central, ontem em Seropédica. A gente tem recebido muito de Deus nessa igreja. E que você nesta noite saia daqui consciente de que nós precisamos dessas qualidades aí. Sabedoria, abnegação, autocontrole, discernimento. Eu tenho certeza que Deus tem dado a cada um de vocês. Eu quero pedir a cada um de vocês que vocês continuem orando pela igreja, pelos ministérios, porque a gente está se preparando também. Nós vamos já entrar com os jovens agora, os juniores que estão aqui, os adolescentes nas sextas-feiras. A gente está levantando um pouco a juventude. Vai ser um mês bacana da juventude em agosto. E eu quero agradecer a Deus pelo ver Crenilza, até a irmã Crenilza está aqui. Fiquei tão feliz quando eu vi a irmã Crenilza. Deu um beijo, deu um abraço, um cheiro nela. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada. Eu quero ficar em pé com vocês. Aliás, eu já estou em pé com vocês. Quero que vocês fiquem em pé, desculpa. Eu vou agradecer a Deus e orar por cada um de vocês. E mais uma vez pela irmã Nelly. Então vocês já sabem que tem uma mesa posta ali atrás. Essa mesa é justamente para gerar um pouco de comunhão. Não é para vocês comerem tudo. Viu, Mac? Tá tranquilo, estou brincando, Mac, meu irmão do coração, mas é para a gente conversar um pouquinho e receber um pouco da comunhão aqui nesta noite. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo seu amor tão grande, tão constante. Muito obrigado pela igreja PIB Jardim Maracanã, porque eu tenho certeza é o Senhor que tem feito isso. Por isso que a tua palavra diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres nesta noite. Obrigado pela liderança da União Feminina. Que o Senhor esteja conservando essas mulheres. Que elas sejam sábias, cheias do teu Espírito, para continuar servindo ao Senhor nas visitas, assim como os homens, assim como a igreja toda, Pai. Muito obrigado por cada visitante que estão aqui. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o seu povo aqui em Jardim Maracanã e com todo Israel espalhado na face da terra, e que todo o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo, e a alegria do Senhor é a nossa boa semana. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém. Parabéns, irmão.